Neste trabalho, nós procuramos responder à pergunta: o que é atenção básica? Como ela funciona no Sistema Único de Saúde, SUS? E especialmente procuramos conhecer e compreender a atuação do psicólogo de atenção básica nas unidades básicas de saúde. Nós entrevistamos 2 psicólogos de atenção básica que atuam em UBSs da cidade de Indaiatuba. A atenção básica é a principal porta de entrada e o centro articulador do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde e às redes de atenção à saúde, orientada pelos princípios da acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, continuidade e integralidade. Para atender esses princípios, a atenção básica desenvolve programas e ações, considerando a diversidade das necessidades de saúde dos usuários. As UBSs, Unidades Básicas de Saúde, são as principais estruturas físicas da atenção básica. São instaladas próximas da vida dos usuários e desempenham um papel importante garantindo o acesso à saúde de qualidade. Elas oferecem diversidade de serviços, que incluem acolhimento com classificação de risco, consultas de enfermagem, médicas, saúde bucal, distribuição e administração de medicamentos, vacinas, curativos, visitas domiciliares, atividade em grupo nas escolas, educação em saúde e, como foco para nós, os atendimentos em saúde mental. Quando perguntados sobre o cotidiano de trabalho que eles realizam, os 2 entrevistados responderam que, devido à pandemia, esse cotidiano se modificou, mas que, no geral, eles fazem um atendimento à comunidade, recebem casos encaminhados por médicos e enfermeiros, avaliam e acompanham essas pessoas visando a reorganização da rotina, para que elas possam retomar trabalho e outros projetos, também para poderem lidar com situações de crise, luto, perdas, dependência química e outros. Na unidade básica tem também todo tipo de demanda, segundo eles, muitas consultas agendadas, grupos terapêuticos, atendimento de casos leves e moderados e encaminhamento de casos mais graves para especialidades como CAPS, assistência social e conselho tutelar. Neste momento de pandemia, não está havendo realização de atividades coletivas, mas eles fazem monitoramento telefônico dos pacientes e continuam com atendimentos presenciais quando as demandas em saúde mental são maiores. Fazem ainda acolhimentos, discussão de casos com a equipe e com a rede de atenção psicossocial, visitas domiciliares e incluindo acolhimento de colegas da equipe, seja pelo impacto psicológico da pandemia, seja por outras questões. Já quando perguntados aos profissionais quais atividades eles desempenhavam em seu dia a dia, eles nos falaram que fazem atendimentos individuais e orientação aos familiares, sejam eles de pessoas adultas ou crianças, e que essas consultas elas são mensais ou quinzenais e apenas consultas agendadas. Referente às atividades de prevenção e promoção em saúde, a psicóloga Ana Carolina Huff de Freitas relata que gostaria de realizar mais do que o habitual. Porém, devido à grande demanda de recuperação em saúde, acaba não sendo tão viável na rotina a realização de atividades de prevenção e promoção,
diminuindo ainda mais nesse período de pandemia. Elas são feitas individualmente, dentro dos próprios atendimentos. Já foi feito, inclusive, um projeto em parceria com a escola estadual da cidade onde ela atua, onde foi feita uma pesquisa com os alunos sobre os temas como bullying, drogas e sexualidade, mas que por contratempos institucionais foi interrompido. Ela cita que considera a oficina de artesanato, assim como o grupo de mulheres e o de apoio mútuo, caminham nessa direção de prevenção e promoção em saúde. Quando há meses comemorativos, como Janeiro Branco, Setembro Amarelo e Outubro Rosa, também ocorrem atividades na unidade de saúde junto à comunidade, trazendo falas e rodas de conversa pertinentes a esses assuntos. Ela relata sobre já ter feito 2 palestras sobre violência contra a mulher e sobre o uso de drogas na adolescência em uma igreja e outra sobre violência contra a mulher na VOLAC. Já o psicólogo José relata que a maioria da demanda da unidade se configura com casos de pessoas já com sintomas e com pessoas que já têm um adoecimento mental, não necessariamente grave, mas sim de maior complexidade. Ele conta que devido a essa complexidade e a quantidade de casos que tem, já com algum tipo de adoecimento, a prevenção fica mais limitada. Ele opina sobre as atividades realizadas em um grupo, que é uma das formas que mais se estrutura a promoção e prevenção, com palestras, grupos de convivência e atividades comunitárias. Porém, nos últimos meses não foi feita nenhuma atividade nesse sentido, a não ser alguns grupos e dinâmicas com a própria equipe para lidar com a promoção de saúde na equipe de trabalho. A promoção de saúde vai muito além de apenas efetuar a prevenção de doenças, mas também melhorar a qualidade de vida e bem-estar, tentando trazer em equilíbrio os aspectos que afetam a saúde. E por isso, existem as práticas grupais, que consistem como estratégia de cuidado que viabiliza e enfatiza a promoção de saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida do indivíduo e coletivo. Na entrevista, a psicóloga cita que essas atividades grupais aconteciam com frequência na unidade de saúde, onde coordenava oficinas de artesanato, grupos de convivência que favoreciam o vínculo com a comunidade, grupo multidisciplinar, grupo de mulheres e também havia um grupo de meditação, realizado por um agente comunitário de saúde com apoio ao NASF. Mas devido à pandemia, essas intervenções foram interrompidas, mas acredita que se eles conseguirem os equipamentos para atendimentos online, as atividades coletivas que já existiam irão continuar e também criar novas possibilidades de acordo com este novo contexto que estamos vivendo, inclusive pensando na prevenção dos agravos à saúde mental em virtude dos impactos psicológicos emocionais do Covid-19. Sim, dentro da própria unidade, a gente conversa muito com a equipe de enfermagem e com outros médicos para pensar algum tipo de encaminhamento. A equipe me procura para saber assim, por exemplo, se chega um paciente com determinada característica, com algum tipo de adoecimento, se faz sentido encaminhar para mim e que outros tipos de atividades poderia ser feita para pensar nele. Eu, quando vejo algum caso que eu perceba que, na minha perspectiva, precisa introduzir alguma medicação, um caso mais moderado, grave de depressão, de ansiedade, aí a equipe médica entra com esse tipo de medicação. Ou às vezes precisa de algum exame, por questão de mais uma descompensação física. Mesmo que a gente pode colocar uma diabetes, uma pressão alta, a gente vai trocando esse tipo de informação com outros tipos de equipamento, tipo o CAPS 1, o CAPS adulto. A gente às vezes não consegue perceber a melhora no caso. E a gente precisa de uma intervenção de um profissional do equipamento, de especialidade, para avaliar o caso. Ver se precisa de uma consulta com um psiquiatra. Aí, outros profissionais fazem essa avaliação também. Alguns casos, a gente tenta trabalhar que a saúde mental é uma coisa que tem de ser acolhida por todo mundo. E outros,
Quando a gente vê que a gravidade maior, a gente pensa numa consulta com um psicólogo, no caso comigo, entendendo e tentando fazer a equipe compreender que o paciente não é nosso, do psicólogo, mas sim da equipe como um todo. Nem sempre é fácil. De maneira simples, podemos definir matriciamento como um modo de produzir saúde, em que equipes complementam suas atividades, num processo de construção compartilhada, com o fim último de tratar das dificuldades de uma pessoa por meio de uma proposta de intervenção pedagógica e terapêutica conjunta. Na entrevista com a psicóloga, ela relata sobre o matriciamento, que é uma perspectiva do trabalho nas unidades de saúde, e que no município trabalha desta forma. Sendo assim, consegue envolver as equipes neste modo de pensar o cuidado, cada vez mais compartilhado, contando com o apoio de cada área necessária para aquela situação, o que inclui também a psicologia. Diz que bate muito na tecla. Aqui, saúde mental é de todos. Porque e há uma grande tendência, pelo menos no início, de empurrar tudo para o psicólogo. Sabemos que o ESF e o NASF são equipamentos de extrema importância na estruturação do serviço de saúde do SUS. O ESF propõe uma nova perspectiva nessa estruturação, sendo esse o estabelecimento de vínculo entre os profissionais da equipe e a população. E o NASF entra como o apoio especializado a esse profissional, tendo como concepção, então, o oferecimento de atendimento integrado ao usuário do SUS. Em nossas entrevistas com os psicólogos que atuam na atenção básica, foi possível identificar, em relação a esses dois equipamentos, que eles existem, mas as equipes atuantes atuam com desfalque, como a falta de agente comunitário de saúde ou até de enfermeiros. Ao questionar os psicólogos entrevistados sobre o processo de referência e contra-referência, o que foi possível identificar é que nem sempre esse processo acontece, mas o que existe é um grande esforço e apoio entre os profissionais das equipes das UBSs para que seja feito sempre que possível, visando um melhor cuidado e atendimento desse usuário, e assim eles consigam fazer o atendimento de forma integrada, que é um dos princípios do SUS, como destaca a psicóloga Ana Carolina, uma das entrevistadas. Uma das dificuldades da atuação do psicólogo na atenção básica nas UBS tem sido a realização de ações coletivas. A pandemia tem atrapalhado, tem descaracterizado um pouco o papel do psicólogo que estava sendo construído junto com a atuação no município, ficando mais restrito ao âmbito individual. Outra dificuldade tem sido desconstruir a lógica, o modelo manicomial, psicologizante e da medicalização da saúde, que ainda permanece nas entrelinhas do fazer da saúde no que concerne à saúde mental. Outra dificuldade está no território. Há muitos fatores de ordem social que acabam impactando a saúde, e naquele território não possui um assistente social, não possui um CRAS naquele lugar. Então todas as questões sociais acabam batendo na porta das UBSs. Desemprego, fome, violência, e o trabalho acaba ficando muito mais complexo. Também a demanda é muito alta, tem muitos casos, a quantidade da carga horária é muito pequena, ficando quase impossível atender de forma com qualidade todos os casos, e muitas demandas são muito significativas e graves, assim tendo dificuldade na promoção e na prevenção da saúde.